Em diferentes cenários, a violência sexual se apresenta envolta por um elemento comum, a vulnerabilidade da vítima. Estupros cometidos contra mulheres sedadas, jovens com deficiência intelectual, adolescentes inconscientes e mulheres em estado de alteração mental revelam um padrão de covardia e aproveitamento. Em muitos casos de estupro, a violência não se manifesta com gritos nem resistência. Ela acontece em silêncio, em quartos fechados, consultórios, viaturas ou até mesmo dentro de casa. As vítimas estão vulneráveis, sedadas, inconscientes, em sofrimento psíquico ou com limitações cognitivas. E é justamente essa fragilidade que os criminosos exploram. Mas antes de conferir o conteúdo dessa reportagem, deixe seu gostei aqui embaixo, inscreva-se em nosso canal no Investigação Criminal e considere se tornar membro, apoiando o jornalismo investigativo e independente, além de conferir conteúdos exclusivos. Pois bem, hoje no Casos de Polícia, nosso tema é estupro e vulnerabilidade. Quando falamos sobre um tema tão delicado como o estupro, imaginamos um ataque súbito, brutal, talvez numa rua deserta. Mas há outras formas, mais sutis e covardes, de cometer o mesmo crime. A diferença é que, nesses casos, a vítima sequer tem condições de reagir. E muitas vezes, nem mesmo de perceber que foi violentada. Mas afinal, o que determina ser ou estar vulnerável? O estupro de vulnerável, ele é um crime previsto no Código Penal brasileiro. E o que é relevante a gente perceber? No crime de estupro, nós vamos falar sobre consentimento. Já no estupro de vulnerável, para nós pouco importa o consentimento, mas sim a condição da vítima poder consentir ou não, e ainda que ela dê o consentimento, se é relevante ou não. Vamos lá. O menor de 14 anos, ele pode ser vítima, ele é vítima do estupro de vulnerável. Então, por uma questão de idade, já 14 anos para baixo, menor de 14 anos, sempre é vítima de estupro de vulnerável. Mesmo que a vítima ali, mesmo que o menor de 14 anos tenha consentido para o ato. Nós não admitimos que o consentimento de um menor de 14 anos é possível para que aquele ato se cometa sem ser ilícito. Num segundo momento, a lei também prevê os casos de deficiência, né? Então, qualquer deficiência que traga uma deficiência da cognição ou física que impeça que a pessoa ali, que a vítima, tenha a complexidade, tenha o entendimento do que é um ato sexual, um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, que é o que a lei nos traz, né? O estupro pode ter duas modalidades, a conjunção carnal e os atos libidinosos. Qualquer ato que é cometido contra aquele vulnerável para satisfazer a lascívia do autor, né? Ele vai ser um estupro. Então, uma pessoa com deficiência. E no terceiro dispositivo, uma pessoa que esteja com qualquer substância que também vai alterar essa consciência. Então, um medicamento, o uso de álcool, o uso de drogas. Então, no caso de menor de 14 anos, no caso de uma deficiência, seja ela qual for, ou no caso de uma pessoa que esteja sob efeito de substância, nós temos o estupro de vulnerável. E aí nós não falamos mais no estupro pura e simplesmente. Aí estamos diante do estupro de vulnerável. Na área da saúde, infelizmente, tivemos casos trágicos.
Em 2022, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, uma mulher anestesiada, prestes a dar à luz, cercada de médicos e enfermeiros, foi violentada pelo agora ex-anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Com doses exageradas de sedativo, ele se aproveitou da inconsciência da paciente naquele momento para cometer um estupro. O ato só foi descoberto porque colegas desconfiaram e esconderam uma câmera no centro cirúrgico, flagrando as ações de Giovanni. Nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, senhor presa em flagrante. Nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e, a princípio, porque ele de estupro. Estupro. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar, vai acompanhar agora a delegacia. Estou prisão em flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato. Há um vídeo. Há provas. Não, claro, senão eu não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma. Tá? Então vamos lá. Vamos para trás. Nesse caso, nós temos 2 pontos relevantes para pensar. Primeiro, nos chama atenção o caso da violência obstétrica que estava acontecendo ali, né? A gente estava num momento de parto, né? Então a gente já tem uma vulnerabilidade da mulher ali internada, anestesiada, naquele contexto de parir o seu filho. E também ali sendo vítima de um contexto de um crime contra a sua dignidade sexual. Então, o fato da mulher estar ali anestesiada, ainda que podendo verbalizar, mas é totalmente vulnerável a ponto de não poder levantar, não poder sair, não poder anestesiada, né? Numa maca, numa cama, durante uma cirurgia, é manifestamente um crime de estupro de vulnerável, o qual essa pessoa tem que ser responsabilizada pela conduta criminal, e essa pessoa também, por ser um profissional da saúde, tem que ser responsabilizada nos órgãos competentes, né? Ter o seu exercício profissional cassado diante do cometimento de um crime nesse contexto hospitalar. Ser abusado em estado de inconsciência gera uma ferida psíquica difícil de cicatrização. A vítima desperta em uma realidade que foi violada e ela sequer pudesse se proteger. Isso desencadeia sentimentos intensos como impotência, humilhação, nojo de si mesma e até despersonalização, como se o corpo não fosse mais dela. Nos consultórios é comum que essas mulheres apresentem sintomas de transtornos de estresse pós-traumático, como flashbacks, pesadelos, medo de entrar em hospitais, crises de ansiedade, dificuldade em confiar em qualquer profissional da saúde. A quebra de confiança não é apenas com o agressor, é com todo o sistema. A pessoa passa a desconfiar de ambientes que antes eram considerados seguros. Há também um luto simbólico envolvido. O luto pela perda da integridade corporal, da sensação de segurança e de autonomia. Em casos como o de Quintela Bezerra, essa dor é intensificada pela forma que o crime foi cometido, em um momento de vulnerabilidade dentro de um centro cirúrgico, onde o ambiente mais controlado, teoricamente, que era para ser seguro, para uma pessoa poder frequentar. Assim como no caso do médico Giovanni, que nós tratamos, nós temos notícias de recentemente um enfermeiro no Hospital das Clínicas também estar satisfazendo a sua lascívia, né, com pacientes em UTI. Então, o que a notícia nos traz? Que os pacientes no contexto de UTI, ali acamados, intubados, sem poder manifestar qualquer tipo de consciência, estavam os seus corpos sendo usados por esse enfermeiro para que satisfaça a lascívia dele. O enfermeiro citado pela doutora Ana Carolina Badaró é o auxiliar de enfermagem Rafael Menezes dos Santos, de 31 anos, que atuava no Hospital das Clínicas em São Paulo. Rafael foi flagrado por colegas
fazendo sexo oral em um homem de 39 anos em coma. Ele foi imediatamente desligado de suas funções e preso pelas autoridades. O que eu gostaria de trazer, inclusive, nós temos um julgado muito interessante de tribunais superiores que, quando a gente fala em atos libidinosos, até a contemplação lascívia pode ser um ato libidinoso. Então, ainda que não haja toque naquele corpo, mas que aquela contemplação traga uma satisfação para aquela pessoa, e aí é uma questão de prova, por exemplo, aquela pessoa observando, talvez se masturbando, que algo de prova, algum contexto de prova que indique que aquilo traga uma satisfação de lascívia, também pode ser um estupro de vulnerável. Então, aqui nesse caso do enfermeiro, assim como no médico Giovanni, esse contexto hospitalar, nós precisamos que haja responsabilização criminal e responsabilização dos órgãos competentes para que essas pessoas não possam mais exercer esse tipo de profissão. Mas antes de Giovanni e Rafael, outro médico já havia usado o jaleco como disfarce para abusar de pacientes. Em 2002, foram encontradas, por acaso, por um técnico de uma empresa telefônica, mais de 30 fitas de vídeo que estavam em uma caçamba de lixo. O homem, ao assistir ao conteúdo das fitas, descobriu o horror cometido por Eugênio Shipkevich, na época um dos médicos mais renomados do Brasil, que atuava na área da pediatria. Por anos, adolescentes desacordados foram violentados em plena clínica médica e o Dr. Eugênio teve a frieza de gravar esses atos horríveis. Na época, ele era referência no atendimento especializado a jovens e abusava justamente dos mais frágeis. O médico foi condenado a 114 anos de prisão. Nossa, esse caso foi pavoroso, né? Esse caso, o médico levava os pacientes para o seu consultório, enquanto os pais estavam na sala de espera, ele dava um sonífero, um remédio para que eles ficassem dopados e abusava das crianças ali, filmando inclusive, né? Sempre que a gente fala num crime contra a dignidade sexual, é desafiador, porque por muitas vezes nós não temos um exame de corpo de delito positivo para que aquele, dando conta de que aquele crime teria acontecido. Mas a palavra da vítima, o contexto de prova, os indícios que são trazidos ao processo, todos eles são considerados para uma punição, uma responsabilização criminal em casos nesse sentido. Então, é desafiador, primeiro por serem vítimas menores, primeiro por elas também terem serem representadas pelos seus pais nos processos, então nós temos que ouvir os pais, nós temos que ouvir as vítimas. Existe a necessidade de um cuidado muito grande na oitiva dessa vítima, então sempre uma equipe especializada para poder extrair daquela vítima o melhor sem revitimizar, né, num contexto daquele. E o que a gente percebe? Também uma atenção dos pais, né? Sempre que a gente tem um caso pavoroso como esse, um caso cruel, um caso que traz também uma lição para que nós estejamos atentos ao que o atendimento dos nossos filhos, acompanhar os nossos filhos em atendimento, acompanhar idosos em atendimento, acompanhar pessoas que têm um tipo de vulnerabilidade nesses atendimentos, para que haja um pouco mais de segurança em relação a essas pessoas. Mas é muito desafiador tratar de casos como esse, porque tanto para o judiciário, tanto para a investigação, nesse caso em específico, esse médico só foi descoberto porque ele teria jogado fora as imagens. E aí essas fitas, na época, foram encontradas e trazem essa realidade pavorosa do que acontecia no seu consultório.
A medicina ocupa um lugar simbólico de prestígio e confiança na sociedade. Os médicos são vistos como defensores do saber, cuidadores da vida, referência de autoridade. Quando essa figura se transforma em um algoz, o impacto psíquico é multiplicado. No caso do médico Eugênio, o abuso era sistemático e planejado. Ele usava sua posição para criar um ambiente de manipulação onde os adolescentes, e muitos deles desacordados, semiconscientes, não tinham sequer possibilidade de compreender o que estava acontecendo. E mesmo quando percebiam medo de não serem acreditados, de serem culpabilizados ou sofrerem represálias da própria família ou da comunidade, mantinha eles em silêncio. Essa relação assimétrica entre o saber médico e a ignorância da vítima é um dos mais perigosos quando se trata de abuso. A autoridade do agressor funciona como um escudo de proteção contra qualquer denúncia. Isso ensina, infelizmente, que o lugar social do agressor influencia diretamente na chance da vítima ser ouvida ou ser desacreditada. O abuso sexual não é apenas um ato de desejo. Ele é, antes de tudo, um ato de poder. E onde há poder sem responsabilização, há abuso. Casos como o do médico, que abusou por anos sem ser denunciado, mostram o quanto a autoridade pode se transformar em um escudo de proteção por criminosos. E o mesmo vale para o Giovanni Bezerra, que cometeu estupros em um dos ambientes mais vigiados do sistema de saúde, o centro cirúrgico. A impunidade institucional passa a mensagem de que alguns corpos podem ser violados e que certos nomes jamais serão responsabilizados. Romper com essa lógica exige coragem social, justiça eficiente e escuta verdadeira das vítimas, porque a violência sexual não começa no ato, ela começa quando a gente normaliza o silêncio das vítimas. A vulnerabilidade também tem rosto, nome, endereço. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, uma jovem com síndrome de Down foi estuprada por um amigo da família. O crime, pasmem, aconteceu durante uma confraternização. O agressor ainda teve a frieza de tirar fotos das partes íntimas da mulher. A vítima não compreendia o que estava acontecendo e foi preciso que sua irmã flagrasse o agressor para que a verdade viesse à tona. Pessoas com deficiência intelectual são potenciais vítimas de abusos, pois muitas vezes não conseguem comunicar o que ocorreu. Outras sequer entendem que foram violadas. O caso da jovem no Acre expôs uma realidade cruel, a de vítimas que não têm voz e agressores que se aproveitam disso. Esse caso revela quanto a sociedade falha em proteger pessoas com deficiência, especialmente com deficiência intelectual. A jovem com síndrome de Down não tinha discernimento para entender o que estava sendo violentada. E mesmo diante de comportamentos suspeitos, foi preciso a intervenção da irmã e da descoberta de imagem no celular do agressor para que algo fosse feito. Do ponto de vista psicológico, essas vítimas podem demonstrar sofrimento sem conseguir nomear alterações no sono, recusa de interação social, mudança de humor, regressão de comportamento e sintomas somáticos, como dores sem causas aparentes. A angústia é silenciosa, mas ela é intensa. O maior desafio é que essas vítimas frequentemente vivem em ambientes controlados por familiares, cuidadores ou de pessoas próximas, exatamente como no caso citado. Isso cria uma rede de silenciamento estrutural, onde o abuso é encoberto por vínculos afetivos e pela ideia equivocada que essa pessoa não entende nada mesmo. A psicologia tem o dever de escutar e também de ouvir aquilo que não é dito em palavras, porque o sofrimento dessas vítimas costumam gritar nos pequenos detalhes. Infelizmente, muitos fatores dificultam a exposição desses crimes no seio familiar, o que muitas vezes ocultam os abusos cometidos nesse ambiente. Também nós temos uma dificuldade muito grande em apurar crimes num contexto familiar, né? Eu ouso a dizer que muitos dos crimes cometidos num contexto familiar, eles não vêm à tona, porque são muitos fatores envolvidos, né? Primeiro, a relação familiar. Segundo, a vítima, a dificuldade da vítima poder expor o que acontecia ali naquela relação. As pessoas quererem manter o ambiente familiar e proteger talvez um autor de crime, né? Então, são muitos problemas, a problemática é muito grande
de apuração num crime cometido num âmbito familiar. O que a gente percebe relevante, o que a gente precisa contar com o Estado, né? A gente precisa que escola, assistente social, conselho tutelar, a gente precisa desses órgãos, né, mais atentos aos indícios, às respostas que tanto as crianças dão, quanto os deficientes. Qualquer pessoa que esteja numa condição de vulnerabilidade pode dar indício de que está sofrendo um crime nesse âmbito familiar e que não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo colocar aquilo para fora. Então, é mais do que natural a gente ter muita dificuldade por conta desse contexto que eu trouxe, mas que as vítimas sejam encorajadas, que as vítimas possam ter pessoas fora daquele âmbito familiar, pessoas de segurança, que elas possam narrar. Então, o que eu percebo? Talvez mais programas de acesso à vítima, de que a vítima possa buscar para poder ser orientada, políticas que tragam conscientização de que esses crimes precisam ser informados para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para sim a gente poder ter uma efetiva condenação, uma efetiva apuração de crimes tão bárbaros acontecidos no ambiente doméstico. Ampliando a discussão para outras ocorrências, às vezes a sensação de poder também pode ser um fator determinante para um crime dessa natureza acontecer. Há algumas semanas abordamos aqui no Casos de Polícia um caso dessa temática. Durante o Carnaval de 2025, em São Paulo, 2 policiais militares ofereceram carona a uma jovem embriagada. No trajeto, desligaram as câmeras de seus uniformes, estupraram a vítima e a abandonaram na estrada. Ela ainda conseguiu pedir ajuda e gravou áudios para a mãe denunciando os agressores. A jovem tinha depressão, estava sob efeito de álcool e confiou nos policiais. Mas as autoridades ali presentes usaram da intimidação para praticar um crime brutal, aproveitando da embriaguez da mulher e da época festiva do Carnaval. Agora estão parando um que eu não sei. Eu não sei o que eles estão parando. Vou te ajudar e tô perdido. Essa foi quer pra me ajudar? Eu não conheço o caminho da sua casa. Ô mãe, olha que mentira, olha que mentira, olha que mentira. Eu tô saindo de samba, meu. Você pode me segurar e me colocar por nada. Mentira. A violência sexual agrava sim os quadros psiquiátricos já existentes. Em vítimas que já estão com sofrimento emocional, como no caso da jovem de São Paulo, o trauma vai se infiltrar em um solo que já está fragilizado, o que pode levar à intensificação dos sintomas depressivos, como a ideação suicida, isolamento, sentimento de culpa. O trabalho psicológico nesses casos deve começar com a escuta qualificada, sem julgamento, com acolhimento e validação do relato. É preciso que a vítima se sinta bem e que não está sozinha. A dor é legítima e que há caminhos possíveis para esse cuidado. E, ao mesmo tempo, é fundamental uma abordagem interdisciplinar, a psicoterapia, o suporte psiquiátrico, a assistência jurídica e a rede de proteção social. Muitas vítimas abandonam os processos legais por exaustão emocional. A terapia precisa ajudar a reconstruir a própria narrativa, recuperando um pouco da sua confiança em si mesma e no mundo. E a cura começa quando a palavra encontra um lugar para ser dita. Quando nós temos um crime cometido por um policial, né, por uma autoridade, por uma pessoa fardada, pensem o quanto é difícil para a vítima buscar a polícia para relatar um crime cometido pela própria polícia, né? Não importa que seja a polícia civil ou a polícia militar. A gente tem a revitimização da vítima. A vítima, ela se sente vítima novamente, estando diante daqueles profissionais e buscando a responsabilização por aquele ato. Também percebo que nesses casos nós temos uma cifra muito grande. Nós temos uma falta de informação muito grande. O fato do autor do crime estar utilizando farda indica que ele pode ficar impune,
porque as pessoas têm essa relutância. O que nós podemos ter por parte do poder público para auxiliar com que isso aconteça da melhor forma, para que os crimes possam ser apurados da melhor forma, mais políticas de acesso também, né? Mais acolhimento para a vítima nesse contexto, corregedorias mais firmes em suas investigações, para que aquelas autoridades, aqueles policiais envolvidos em crimes possam ser retirados das suas atividades, né? Para garantir um pouco mais de segurança para a vítima. E também um programa de proteção para a vítima bem específico, bem seguro, para que essa vítima não se sinta vulnerável para uma atitude daquele profissional que tenha cometido algum crime sexual contra a dignidade sexual dela. Então, daí já existe uma dificuldade, primeiro, em buscar a responsabilização, em denunciar os policiais. Segundo, nós temos que ter uma proteção para essa vítima, para que ela possa colaborar com o processo, para que ela possa, sim, falar com o juiz, contar o que aconteceu e ser respeitada por isso e não sofrer represárias em relação a colegas de corporação, por parte de policiais, enfim. Então, o que nós percebemos? Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida e, mais do que isso, nós também precisamos ter uma corregedoria forte para apurar esse contexto e também uma polícia judiciária forte para apurar esse crime, que no que pese ter sido cometido por policiais fardados, é um crime comum. Em todos esses casos que citamos aqui, uma mesma linha os conecta. A vítima estava em situação de vulnerabilidade, física, psíquica ou social, e o agressor sabia disso. A vulnerabilidade à violência sexual não é apenas física. Ela é psíquica e estrutural. Crianças e adolescentes, por exemplo, como no caso das vítimas do médico Eugênio, ainda estão no processo de desenvolvimento cognitivo, moral e emocional. Eles não possuem repertório para entender que estão sendo manipulados, nem para reconhecer que em determinadas situações isso é um abuso. Além disso, costumam ter medo de desagradar a figura de autoridade ou de serem desacreditados, o que agrava o silêncio. Pessoas com deficiência intelectual, como o caso da jovem com síndrome de Down, no caso do Acre, enfrentam uma vulnerabilidade que é mais cruel. Muitas vezes não conseguem entender o que aconteceu ou verbalizar com clareza. Essa limitação cognitiva é explorada pelos agressores, que se aproveitam do vínculo e da confiança e da dificuldade da denúncia para perpetuar os seus abusos. A embriaguez, o uso de drogas ou qualquer situação de inconsciência, como na sedação nos centros cirúrgicos, expõe o corpo da vítima a risco extremo. Em estado alterado de consciência, o consentimento não existe. A vítima está completamente indefesa, sem a possibilidade de reação, e a forma de violência é silenciosa, brutal e que frequentemente passa desapercebido até que algo mais grave seja descoberto. Em todos esses cenários, o que está presente é a assimetria do poder, o agressor que sabe o que está fazendo e a vítima não. É importante frisar que tanto na questão jurídica quanto na questão de saúde mental, existem meios de buscar, de alguma forma, a reparação dos danos sofridos, mesmo que essas sequelas acabem, infelizmente, sendo permanentes. De todo modo, pode ser viável lutar para seguir em frente, dentro do possível, com o objetivo de superar o trauma, além de buscar a punição do agressor e daqueles que, porventura, foram coniventes com o crime praticado. Eu gostaria de acrescentar que, como nós estamos tratando de crimes contra a dignidade sexual, dizer para as vítimas sempre procurarem uma pessoa de sua confiança e relatar o que está acontecendo, para que essa pessoa possa ajudá-la a buscar a responsabilização, possa ajudá-la a ir numa delegacia de polícia, possa buscar essa responsabilização criminal por aquele ato. Mais especificamente contra policiais, para que as vítimas não se calem, para que as vítimas, ainda que eu imagino que seja muito difícil,
mas para que as vítimas busquem a responsabilização. E no caso dos profissionais de saúde, para que as vítimas busquem uma reparação, tanto criminal quanto civil, do que elas foram vítimas, do que elas sofreram. A que ponto o hospital também foi responsável, a que ponto os outros profissionais ali envolvidos também estariam responsáveis. O que eu gostaria de trazer para finalizar é encorajar essas vítimas, para que eu imagino o quanto é dificultoso ser vítima de um crime contra a dignidade sexual, mas que essas vítimas possam chegar até o judiciário, buscar a responsabilização e, mais do que isso, também buscar um tratamento, um acompanhamento, entender que aquele trauma pode ser curado, que aquele fato pode ser curado e ter uma vida também normal após um ato tão cruel como esse. Essas vítimas precisam de escuta especializada e de um atendimento adaptado às suas necessidades. É preciso compreender que a comunicação não se faz apenas por palavras. Muitos relatos emergem por desenhos, mudança de conduta ou até mesmo pelo silêncio insistente. Na clínica, o psicólogo atua como um tradutor simbólico do sofrimento. Ele ajuda a vítima a construir sentido para o que viveu, mesmo quando ela não consegue nomear diretamente o abuso. O processo é lento, mas poderoso. Quando a vítima entra em um espaço seguro para existir com dignidade, ela começa a se fortalecer. A escuta terapêutica não é apenas acolhedora, ela reconstitui a humanidade perdida. Além disso, o terapeuta pode ser um importante agente de articulação com outras redes, a escola, a família, sistema jurídico e social. E é ele quem pode alertar os sinais de negligenciação que podem garantir para essa vítima um tratamento de qualidade e reinserir ela para a própria vida. Mais especificamente sobre os estupros de vulnerável, eles trazem uma complexidade muito grande na questão de responsabilidade e de dever de cuidado. É lógico que nós temos alguns casos que são mais simples de poder investigar e punir. E nós temos alguns outros casos que essa complexidade amplia-se, né? Então nós podemos ter, eventualmente, pessoas que eram responsáveis por este cuidado deste vulnerável, e eu estou falando do vulnerável, em qualquer modalidade que seja. Pode ser o menor de idade, pode ser o deficiente, pode ser o que faz uso de medicações. Então, assim, pode ser uma medicação pontual, mas também pode ser uma pessoa que faz um uso recorrente de medicação, faz um uso diário, e que alguém sabe que quando ela consome, ela precisa ser protegida. Então, a gente pode ter uma expansão dessa responsabilização criminal, né? A gente pode ter um abandono de incapaz, por exemplo. A gente pode ter uma coautoria no crime de estupro de vulnerável. A gente pode ter, sim, várias pessoas responsabilizadas por aquele ato criminoso. Então, diante de uma investigação, de uma apuração, de um processo, aqui também falando de processos administrativos, por exemplo, CRM, por exemplo, corregedoria, para que esses órgãos cheguem em talvez pessoas que não participaram efetivamente daquele ato criminoso, mas que talvez poderiam ter evitado. Então, é por isso que eu volto a pontuar. A investigação é muito importante, o interesse na ação é muito importante. A gente precisa, sim, de um Ministério Público que vai atrás e amplia realmente essa responsabilidade. É lógico que aqui nós estamos falando sobre a questão criminal, mas também nós podemos ter uma responsabilização civil, nós podemos ter uma indenização diante daquele cometimento daquele crime. Então, no âmbito hospitalar, é evidente que podemos discutir qual é a responsabilização, a responsabilidade do hospital em relação a esse ato cometido dentro dele. Em relação à polícia, é claro que a gente pode discutir qual que é a responsabilidade
da corporação em ter uma pessoa que fardada comete um crime. Então, caso a caso, se estuda, se verifica a possibilidade de responsabilizar outras pessoas, ou em coautoria, ou em outras esferas, em outras searas, além daquele autor do crime contra a dignidade sexual.